É uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. 5, 4, 3, 2. Vitória, vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor. O teu pavilhão tem feitos de glória. Vitória, vitória, tu tens grande história. Somos torcedores de grande valor. Somos rubro-negro. Boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é André Luciano, falando direto de Salvador, via web. Está entrando no ar o programa Resenha Rubro-Negra. Vitória, vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor. Pois é, 7 horas e 3 minutos. Esse programa só começa esse horário, Reinaldo? 19 horas e 3 minutos. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, bancada. Pois é, André, é um probleminha que tem no sistema que a gente vai tentar corrigir, e o problema no trânsito também, André. Você tem que lembrar disso. Tá certo, valeu. Juba chegou no horário hoje, né? Juba, seu boa noite aí pra nação. Boa noite, André. Boa noite a todos os companheiros do programa, a todos os nossos ouvintes, sempre nos escutando, dando audiência. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre chego no horário, viu, doutor? Tá certo. Ítalo, hoje, mais uma vez, amordaçou a calopsita. Não faça isso, cuidado com o Ibama. Boa noite, Ítalo. Boa noite, André. Boa noite, bancada. André aqui mais uma vez, depois daquele jogo de ontem. Deixou a galera de cabeça inchada. Mas, André, que dia foi essa formatura que eu não fiquei sabendo? Formatura de quê, Ítalo? Juba te chamou de doutor? Ah, tá certo. Tá bom. Você não tá sabendo que você nem era nascido, tá? Talvez eu sou muito jovem. Pois é. Você... Pois é. Agora não venha me abusar não, viu? Seu dia chega lá, tá? Tá certo. Claro, você chega a chegar com a sua idade. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Animação. Jogo de ontem, 2-2, jogo cerrado. A Vitória saiu 2 vezes atrás no placar, mas conseguiu empatar. Mas digamos assim que metade dos torcedores acharam válido o que saiu atrás, valeu a pena o jogo, e outra metade não concordou com isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo. Vitória atuou ontem com Deola, Nino, Gabriel, Vitor Ramos e Gilson, o Wellington, Michel, que saiu e deu lugar ao Fernando Bob, Pedro Ken, que saiu e entrou Marquinhos, o Willi, que também foi substituído pelo Tartar, o William Batoré e Elton. O Criciúma jogou com Michel Alves, Ezequiel, Matheus Ferraz, Nirley, isso mesmo, Nirley e Marlon. Elias, Diego Oliveira, Kleber, Giovanni Augusto, que saiu e entrou Valber. Luca, perigoso Luca, saiu e entrou Lins. E Zé Carlos que saiu e entrou o Gilmar, velho conhecido da torcida Vitória. Por sinal, esse Zé Carlos cheio de presepada, viu? Ninguém podia tocar nele, né? Provocando a torcida, chatinho, viu? É matador. No momento ele está em boa fase, vamos reconhecer, mas vamos lá, mas vamos reconhecer também a torcida ontem que fez uma festa, pagantes quase 32 mil pessoas, 31.894, com uma renda de R$ 557.705, fora o pessoal do Sou Mais Vitória. Reinaldo, você estava lá, né, Reinaldo? Com certeza, André. Estava presente aí junto com a torcida rubro-negra para fazer uma festa, apesar do caos, né, André? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá certo. Então, Juba, vamos lá. O jogo é todo seu. Resumão, por favor. Bom, André, o Vitória começou a partida aproveitando-se da pressão da torcida, o bom momento, o clima do estádio, né? E pressionou o Criciúma. O Criciúma, ali nos primeiros 3 minutos, sentiu bastante isso. Mas logo aos 5 minutos, numa falha de posicionamento, primeiro dos volantes, na chegada ali da primeira bola, não apertou, não evitou que o jogador fizesse aquele lançamento para Lucas, e segundo o Gabriel, que deu uma certa, foi muito mole naquela jogada, poderia chegar mais junto, não no sentido de fazer a falta, chegar mais duro, mas sim de apertar mais a marcação e evitar o cruzamento. Acho que dava para ele fazer aquilo ali.
e bobeou com o Zé Carlos, ele só se limitou a tocar a bola para dentro do gol. Mas o Vitória não se abateu nesse gol sofrido, nas últimas partidas isso não vem acontecendo, é uma virtude do time do Vitória, assim como aconteceu lá contra o Ceará. O Vitória se manteve bem na partida e partiu para cima. Buscava sempre explorar a jogada aérea, que é um fraco do time do Criciúma, e tentava sempre essas bolas pelo alto, já que tem 2 centroavantes de área. Mas Nino estava errando muito cruzamento ali por aquele setor, criava oportunidade, mas na hora de chegar na linha de fundo não conseguia. Você vê que o time do Criciúma apertava muito a marcação em Pedro Quem, marcou ele muito bem, e o Vitória ficou um pouco dependente de Willy. Tanto que quando o Willy teve uma bola que ele pôde partir para cima, que teve essa liberdade maior, ele conseguiu o remate, o goleiro fez 2 excelentes defesas, e o William estava lá dentro da área para empatar o jogo. Aí a torcida do Vitória começou a acreditar na virada, né? O Vitória continuava bem na partida, até que Michel, infelizmente, ele que vinha jogando tão bem, ontem não estava numa noite feliz, mas como a gente mesmo conversou antes do programa, André, ele tem crédito para isso, mas foi uma bobeada tremenda aquela bola ali que ele entregou para o Luca. Entregou não, ele em vez de dar um chutão, em vez de fazer o simples, ele tentou sair jogando, acabou perdendo a bola e sofremos no segundo gol. Aí sim a torcida sentiu um pouco o gol, o time sentiu um pouco o gol, o jogo ficou meio truncado, mas o Vitória continuava com volume bom e dinâmica sempre na frente. E a bola aérea que eu até comentei mais cedo, o Vitória conseguiu um empate com o Elton. Aí a torcida começou a achar realmente que poderia até virar a partida no primeiro tempo, teve oportunidades ainda, mas foi para o segundo tempo com empate no placar. O jogo foi muito intenso no primeiro tempo, o Vitória sentiu bastante o cansaço no segundo tempo, sobretudo Pedro Quem. Acho que talvez seria melhor, o Vitória poderia ficar melhor arrumado se ao invés de tirar o Willy, que era um jogador jovem que tinha ainda um pouco de gás na partida, talvez se ele colocasse o Tartar, ele poderia ter o Tartar no lugar de Pedro Quem, ele poderia ter uma melhor sorte na partida, mas ele acabou tirando o jovem Willy. Tudo bem, o Vitória continuava errando muitos cruzamentos e faltava aquele homem de chegada nos cruzamentos. O Vitória teve umas 3 oportunidades que os 2 centroavantes estavam muito na frente da área, a bola acabou vindo por trás e não tinha aquele jogador para fazer essa finalização que poderia ser o Willy. O Pedro Quem estava muito bem marcado e estava até que um pouco cansado, meio lento. O Vitória conseguiu criar chances muito boas para virar o jogo no segundo tempo, mas Marquinhos preferiu, ao invés do cruzamento ou de um passe que tinha outros jogadores melhores, mais bem posicionados, né? Ele acabou tentando o remate por infelicidade dele e nossa, o gol acabou não saindo. Mas o Criciúma no segundo tempo melhorou bastante, equilibrou muito a partida, teve reais chances de fazer o gol, de sair com triunfo, mas o empate acabou sendo, pelo segundo tempo do Vitória, de bom tamanho. Eu acredito que eu prefiro olhar pelo lado que o Vitória se manteve líder, se manteve 3 pontos na frente, continua bem na competição. O time do Criciúma no primeiro tempo teve somente 2 oportunidades, e jogo desse nível você não pode falhar do jeito que o Vitória falhou. Então o Criciúma forçava sempre a jogada em cima de Zé Carlos e Luca, e o volante do Vitória, os volantes Michel e Wellington, que no primeiro tempo não fizeram praticamente nada, tanto que Michel entregou praticamente o segundo gol e saiu mal no segundo tempo, dando lugar para Fernando Bob. Eles não jogaram bem, e se você dá espaço para os 2 melhores jogadores do time adversário, eles vão para cima e acabaram fazendo um gol de cada um. Então se o Vitória marcasse mais em cima esses 2 jogadores sem dar espaço, acho que o Vitória poderia sair com o triunfo ontem na partida e abrir 6 pontos. Mas eu acho que não foi tão ruim assim o resultado. O Vitória manteve a vantagem e agora manter o ritmo que manteve no primeiro turno, tentar trazer 6 pontos nessas 2 partidas. Tem condições de ganhar do Ipatinga lá fora, um time limitado. O Vitória tem que manter esse ritmo. Talvez Carpegiani mude o esquema de jogo, talvez esses 2 centroavantes, tá faltando aquele homem de chegada mais, não precisaria talvez esses 2 homens de área de referência na frente, mas eu acredito que o Vitória pode ganhar do Ipatinga e do Boa Esporte, e a torcida e todo mundo já vai esquecer esse empate dentro de casa, né? Valeu, Juba, obrigado. Ítalo, queria ouvir também você agora falar um pouquinho sobre 2 coisas aí ainda, pegando essa parte aí de Juba, do que ele falou.
até nós estávamos conversando em off sobre isso, sobre a questão de William e Elton jogando juntos, enfiados ali. Tá? No programa anterior você tinha falado sobre isso, estava preocupado, mas ontem ficou caracterizado. O meio de campo do Vitória, já Pedro Quem caindo pela esquerda, o William pela direita, e o meio de campo do Vitória ficou muito vazio. O Criciúma dominou ali aquele meio. Então, essas torres gêmeas aí, será que Carpegiani vai ficar insistindo, né, nesse esquema, Ítalo? Bem, André, Juba, bancada do Resenha Rubro-Negra, me preocupa muito o futuro do Vitória se Carpegiani resolver manter esse esquema. E como ele vem mantendo o esquema ao longo desses jogos. Ontem ficou latente a falta de criatividade no time do Vitória, devido justamente ao posicionamento do seu meio de campo. Com a entrada de Elton, e aí você tem condição de se botar para cair pelo lado esquerdo como meia, ele tem que jogar como centroavante lá na área, e como já tem o William, ficou difícil barrar o William. Carpegiani teve que organizar seu time de forma que não perdesse tanta a compactação no meio de campo e também não perdesse a parte ofensiva. Então a opção por ele, a opção que ele achou foi jogar com 2 volantes recuados, jogando praticamente colado à linha de defesa, com 2 meias abertos, o Willian pelo lado direito, como é destro, e tem mais facilidade para jogar por lá, com Pedro Quem jogando pelo lado esquerdo. E aí é a grande falha do esquema, porque você tira o jogador de mais criatividade, o jogador que carrega essa bola pro ataque e chega para finalizar. Você acaba pegando ele, colocando uma função que ele não tem característica para fazer. Um meia jogando pelas laterais, principalmente pelo lado esquerdo, um jogador destro, não tem velocidade, não tem condição de fazer dribles curtos, ultrapassagem com lateral, e aí você perde a criatividade no meio de campo, acaba deixando a equipe do Vitória previsível. Você sabe exatamente como o Vitória vai atacar. Ou ele vai sair pelo lado direito, com a velocidade do Nino, cruzamento para a área, ou ele vai sair pelo meio com os volantes, porque sabe que pelo lado esquerdo a jogada não vai fluir. E é nisso aí que as equipes vem marcando a equipe do Vitória. Foi assim que o América fez, marcou os 2 meses de criação do Vitória e começou a jogar justamente no espaço que a defesa do Vitória dá ao se adiantar. Por marcar sob pressão, é natural que tenha esse espaço no fundo da defesa. E nesse espaço o América criou, nesse espaço ontem o Criciúma criou diversas chances, e se Carpegiani não tomar um posicionamento de sacar um dos centroavantes, ou William ou Elton, para remontar aquele esquema com 5 homens no meio de campo, com Pedro Quem jogando centralizado, um meia agudo pela esquerda, um meia agudo pelo lado direito, com o time marcando sob pressão no campo adversário, tocando a bola, o Vitória tende a ser um time cada vez mais previsível, cada vez mais dependente das bolas paradas. E o Vitória ainda vai ter muita dificuldade na Série B se mantiver esse esquema, André. Pois e aproveitando, já recebemos algumas mensagens aqui falando. Por sinal, você pode mandar mensagem a gente pelo Twitter, no @resenharn, ou ainda pelo nosso e-mail, contato@resenharrubronegra.com. Vamos ler aqui a primeira mensagem da noite, é do nosso João de Amaralina. Ele coloca: boa noite, Paulo César Carpegiani está queimando o cara, ele não é meia. Ele está falando de Willy. E todos sabem que ele é um atacante ponta. E ele está queimando o garoto Willy, que também não é meia, é também atacante ponta. Abriu o olho, Carpegiani. Na verdade, ele está falando de Marquinhos e de Willy. Está falando que os dois são atacantes de ponta. Juba, você aí concorda com o João? Eu acredito que ele colocou Elton quando o Leilson se contundiu. Foi quando o Elton tinha acabado de chegar. Foi uma questão mais de não estar, estava com um desfalque importante e colocar um centroavante para tentar fazer essa bola aérea. Deu certo na partida e ele conseguiu, tentou na verdade manter essa tática que começou a dar certo e ele manteve. Mas se percebe realmente que quando se necessita de movimentação, acaba meio que o William quer ficar no posicionamento de Elton quer ficar no de William, enfim, dois centroavantes ali, não fica meio que um batendo cabeça com o outro. Eu prefiro um esquema com dois jogadores de velocidade
pelos lados, pode ser o Leilson, o próprio Tartar, que tá entrando bem nas partidas, mas quando entrou como titular não deu muito certo. Preferiria deixar o Willi por um lado e o Leilson por outro, para dar essa mobilidade que o Vitória precisa, porque o futebol de Pedro Quem evoluiu com o time quando o Vitória estava jogando com esses dois jogadores abertos. E o William, para mim, está um nível acima de Elton, tem mais habilidade com a bola no pé, sabe proteger bem, tem mais presença de área. Acho que aí poderia ser um esquema melhor realmente para o Vitória mudar esse panorama de tático dentro do campo, porque, como bem Ítalo falou, os times já estão começando a perceber isso e o Vitória pode se prejudicar para o fim do campeonato, André. Certo. Reinaldo, você levantou a mão aí, o que foi? Qual é o problema? Sobre o que o torcedor João aí falou sobre Marquinhos e Willi, em dizer que Paulo César Carpegiani vem queimando o jogador Marquinhos, pois ele não é um meia e sim um atacante de ponta. Eu discordo, André. Eu acho que o próprio Marquinhos está se queimando com as suas atuações bizonhas, medonhas. Entendi. Então é uma auto-queimação, não é isso? Isso, ele tá próprio se queimando. E o garoto Willi, tudo bem, eu posso até concordar, mas é um garoto, como ele próprio falou no e-mail. Tá. E o mesmo Antônio, e esse aqui vai para você, ele falou assim, que acha que o time ideal é o Deola, Nino Paraíba, Vitor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson, o Wellington, Michel, Pedro Quem, Leilson, o William e o Willi. Você concorda com ele, Reinaldo? Concordo sim, André. Foi inclusive até o que Juba acabou de falar, que botaria o Willi de um lado e o Leilson do outro e o William como atacante de enfiado. Vai ele. Vamos lá. Chegou outra pergunta aqui de Josemir Massal. Na verdade, uma afirmação. Vitória precisa urgente de um meia. Está sobrecarregando Pedro Quem. Algum jogador de mais dinâmica no meio. Pois é, não temos esse jogador. Alguns pensavam no Eduardo Ramos, mas não é a característica dele. Está vendo que ele tem entrado e talento. Ele está servindo ali só para fechar o meio, segurar uma bola e tal. Ainda o Josemir continua. Boa noite, nação. Meu Vitória vacilou. Poderia ser melhor em casa. Mas, desculpe, poderia ser melhor em casa. Não tem que perder mais pontos. Correto, tá certo, é isso mesmo. Outra coisa, André, esse meio aí que Josemir está se referindo, a gente poderia tentar arriscar o Arthur Maia, mas em treinamentos primeiro, para ver se encaixaria bem ali junto com o Pedro Quem e sair na velocidade, André. Eu acho que a gente deveria arriscar no Pedro Maia, ou no Arthur Maia. Perdão. Tá certo. Chegou aqui uma mensagem do nosso Marçal, ele coloca, não entendo mais nada. Com o Leilson recuperado, ele coloca Marquinhos no banco, tá difícil entender esse entregador de coletes. Pois é. Vamos lá. Eu recebi a mensagem aqui, Reinaldo, imediatamente. Você falou Pedro Maia. Não falou Arthur Maia, foi isso? Foi isso, mas me desculpei, é Arthur Maia. Tá certo. Ok. Você pode mandar mensagem pra gente também através do nosso Facebook. Nosso Facebook temos ainda a fanpage, que é o Resenha RN. Tem o nosso grupo, Programa Resenha Rubro-Negra, e ainda o nosso perfil, Resenha Rubro-Negra. Tá? Estamos lá no Facebook presentes também. E o Orkut, Reinaldo? Resenha Rubro-Negra, André. Inclusive o pessoal tá começando a chegar agora, já vem dizendo, tô ligadinho aqui no Resenha Rubro-Negra. Pois é, fique ligadinho que a gente vai comentar mais sobre o jogo e sobre o caos e o resultado justo de ontem. Daqui a pouquinho. Pois é, caos é complicado, viu? Caos mesmo. E aí parece que São Pedro sabe, vai chover. Liga a torneira. Jogo do Vitória, vamos abrir a torneira, que é jogo do Vitória. Parece que tá sendo assim. Mas tudo bem. Ô Ítalo, queria ouvir você falar um pouquinho também do Criciúma. Né? Me conte aí, o que é que o Criciúma tem pra estar aí nessa pegada? O Criciúma é um time bem arrumado. Um time que tem uma proposta de jogo já bem definida na cabeça técnica. É um time que joga daquela maneira antiga, 4-4-2-2-2, uma linha com 4 defensores, com lateral de um bom potencial pelo lado direito, Ezequiel. Na sua frente da área tem 2 volantes pegadores, principalmente o Elias, que colou em Pedro Quem, anulou o Pedro Quem. Mais à frente tem 2 meias agudos, o Kleber, que é um meia mais de cadência, de aproximação, quase como um terceiro atacante, o Giovanni Augusto, mais de cadência ao jogo, trabalhar a bola, girar, tem uma boa bola parada também. Mais à frente, o Luca, que aí mais pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, a depender do que o técnico pedir.
E na área de centroavante mesmo, o Zé Carlos. É um time arrumado, que tem uma proposta de jogo ofensiva, mesmo jogando fora de casa. Ontem mostrou por que é segundo colocado, porque ficou 11 rodadas na liderança, porque vem se mantendo no G4 desde o começo do campeonato. E é um time que eu gostei muito, e é um time que vai dar muito trabalho ainda para o Vitória na Série B. Se o Vitória quiser ser campeão, vai ter que torcer para esse time desandar daqui pro final do campeonato, André. Valeu. Reinaldo, você sabe o que é que Carpegiani achou do jogo? Eu vi, André, o que ele comentou ontem do jogo, e principalmente quando algum repórter fez uma pergunta para ele a respeito de Marquinhos. Ele foi muito taxativo. Ele disse que conversou com o jogador no vestiário que ele poderia não ter chutado pro gol naquele lance, e sim tocado para o meio. Era o que todo mundo esperava, mas vou ler aqui um pouquinho. O Carpegiani falou o seguinte: foi um jogo igual, né? Foi um jogo justo e premiou o esforço das duas equipes que atravessam um grande momento e têm grandes possibilidades de classificarem. A equipe adversária é muito boa, rápida, e saiu 2 oportunidades na frente. Nós buscamos o empate e o primeiro tempo foi mais emocionante que o segundo, analisou o Carpegiani. Ele disse ter gostado mais da atuação do Vitória no primeiro tempo. E aí ele completa, abre aspas: a equipe imprimiu um bom ritmo no primeiro tempo e gostei. Não gostei do início do segundo, veio para trás, colocou os volantes muito na defesa, descompactou e tivemos dificuldades. É um campeonato difícil e disputado. Enfrentamos uma ótima equipe e não tem do que reclamar, acrescentou Carpegiani. Pois é, Juba, o que nós observamos, e essa questão de realmente o Vitória teve um momento que deu uma recuada na partida, como você bem frisou até, e além de recuar, a gente estava muita gente reclamando no Barradão da postura do Gabriel Paulista, por exemplo. Aliás, vou até citar, além dos erros isolados ali de Vitor Ramos, ou de Gabriel naquele primeiro gol também, ou de Michel, nós temos duas verdades para falar. Gabriel, quando está marcando, recua muito. Ele deixa o cara se aproximar muito da área. E a outra é o Wellington. O Wellington andou em campo, não sei o que aconteceu ontem, né? E parecia que ele ia para as Paralimpíadas, porque ele parece que não tinha 2 dedos, só queria dar de 3 dedos. O que aconteceu? Bom, realmente você falou bem aí que o Vitória, sobretudo quando Luca, né, que parecia que a equipe do Vitória já sabia que ele era um jogador habilidoso, mas isso todo mundo sabia. E quando ele dominava a bola, você não via os volantes também, e os zagueiros, o Vitor Ramos, o Wellington, o Michel e o Gabriel, quando o Luca partia para cima, eles começavam a andar para trás, né? E acabavam dando muito espaço para o campo. Então o jogador, como tem habilidade, que ele tem espaço, o zagueiro vai andando para trás, ou o volante, e ele começa a partir com a bola no pé em velocidade, para ele fazer uma finta é sempre mais fácil. Isso aconteceu também com o Zé Carlos, quando ele fazia bem o pivô, né? Ele é um jogador forte, ele fazia esse pivô, protegia bem a bola. Então, se você não se antecipa, você vai perder todas para Zé Carlos. E aconteceu como eu comentei com o Luca. Então o Vitória deveria ter feito uma marcação mais forte em cima desses 2 jogadores, fazer uma marcação mais apertada, não dar espaço para eles, porque o Criciúma forçou todas as jogadas neles 2, sobretudo em Luca, que é um jogador que é um pouco mais habilidoso e é o maestro da equipe do Criciúma. Então o Vitória deu duas falhas no primeiro tempo, Criciúma 2 chutes por gol e colocou a bola no fundo das redes 2 vezes. Então, como foi uma partida muito complicada, é uma partida difícil, são os detalhes que vão ganhar. É de praxe no futebol, pode ser qualquer equipe que for, se o jogo foi equilibrado, você acaba deixando de pontuar ou de sair vitorioso justamente por conta desses detalhes. Então o Vitória deu espaço para os 2 melhores jogadores deles e acabou saindo somente com o empate, André. Vamos lá. Tem mensagem aqui. A mensagem do Alan Pirão, ele coloca: boa noite. Quero saber se vocês não acham de Fernando Bob uma ilusão. E que Mancha é o melhor volante. Reinaldo, vou deixar você responder essa. Bob é ilusão e Mancha é melhor do que Bob? Bom, André, eu vou começar falando do Rodrigo Mancha. Para mim, o Rodrigo Mancha, nesse caso, é que é a ilusão. Eu não sei o que a torcida ainda espera desse jogador,
Sendo que quando ele atua como falso terceiro zagueiro. Eu já comentei isso diversas vezes aqui no programa. E sobre o Fernando Bob, ele tá chegando agora, ele tá entrando, ele tem um bom passe, só não tem uma boa marcação como o Michel tinha. Mas Michel, eu acho que o técnico sacou Michel principalmente por causa da velocidade, que o time do Criciúma estava vindo muito rápido. Então acho que ele foi forçado a tirar Michel, não só pela falha do gol, mas também pela velocidade, né? Ele colocou Fernando Bob esperando uma boa saída e uma boa marcação. O que aconteceu foi mais ou menos a boa saída, o que não aconteceu foi a marcação, André. Parece que o Michel ficou com um sentimento de culpa, assim, depois que ele vacilou naquele gol, ele caiu totalmente, sumiu mesmo do jogo, mais ainda. Mas aí era um jogo corrido, André, muito corrido para Michel, para alguns outros jogadores também, para inclusive Marquinhos, porque parece que Marquinhos entrou em um Fla-Flu, em um Corinthians e Palmeiras. Eu acho que ele não estava participando do jogo Vitória e Criciúma, ele estava totalmente desligado, ou seja, individualista, e com Carpegiani individualista não tem vez. Tá certo, Reinaldo, fica aí ligado, viu? Começando os jogos agora na rodada, daqui a pouquinho você passa aí a lista dos jogos e se tiver gol já sabe, né? Tranquilidade, André. Uma mensagem aqui do Theo Almeida. Criei um grupo para os interessados em organizar um mosaico no setor das cadeiras e um jogo de grande público. Um grande objetivo a ser alcançado até o final do ano. Interessados, solicitem a participação no grupo. Pois é, Theo, até cliquei aqui. É melhor você mandar o nome do grupo. Eu cliquei aqui no seu link e ele está dando indisponível. Tá? Então, por favor, mande aí uma nova mensagem com o nome do grupo, que é mais fácil para as pessoas localizarem. O Antônio Vermelho colocou: vocês acham que no jogo de sábado Carpegiani vai mudar a escalação e volta com Leilson e tira Elton? Eu acho que seria melhor a volta de Leilson. Pois é, temos notícias daqui a pouco sobre Leilson, viu, Antônio? O Ítalo... Você quer adiantar, Ítalo? Vamos falar de Leilson logo? Vamos falar. Por favor. Bem, com relação a Leilson, André, o jogador voltou a sentir a lesão na parte posterior da coxa direita. Está vetado para o jogo de amanhã contra o Criciúma, contra o jogo de sábado contra o Ipatinga, lá em Minas Gerais. O jogador vai passar por avaliação amanhã. Ele e o Nino Paraíba, que também sentiu uma contusão no jogo de ontem, tomou uma pancada na cintura, vão passar por avaliação para ver qual é a gravidade das lesões, mas a princípio o Leilson está vetado. Tá certo, vamos lá. Continue mandando mensagens pra gente, viu? São 19 horas e 30 minutos. Chegou a hora aqui do Faz-me Rir, né, Reinaldo? Do patrocínio. Então vamos lá. Os melhores produtos do Vitória estão na loja Leão da Barra. Camisa oficial 2012. Camisa oficial 2012, R$ 159,90. Copo projetor musical, R$ 50. Chaveiro e escudo musical, 7. E a loja Leão da Barra está no Shopping Passeio, Itaigara, de segunda a sexta, de 9 às 21 e sábado, das 9 às 13 horas. Telefone 3358-0964. Pois é, e quem ganha ingresso aqui no nosso programa, vai buscar lá, vai retirar na loja Leão da Barra, no Passeio. Retira lá, por sinal, foi o que fizeram o Eros Ferreira e o Josemir Marçal para o jogão de ontem, hein? Participaram aqui e ganharam ingressos para assistir Vitória e Criciúma e saíram sorrindo. Ok, vamos lá. Eu queria falar aqui de Deola, né? Vamos lá, essa é uma notícia aqui no site Arena Rubro Negra, falando sobre o destaque do time Deola, que pode ficar para 2013. Apesar de faltar 17 partidas para o fim da Série B, o Vitória já começou o planejamento para a temporada 2013. Entre os emprestados, o goleiro Deola é o primeiro a negociar sua permanência na Toca do Leão no próximo ano. O empresário Odegar Filho informou em sua conta no Twitter que foi autorizado pela diretoria rubro-negra a negociar a transferência em definitivo do arqueiro. De acordo com as informações, deve haver uma compensação financeira para o acerto acontecer. Pois é, Deola aí. Reinaldo, grande aquisição, Reinaldo. Se der certo. Bom goleiro, André, para a Série A, principalmente por já ter atuado em um clube como o Palmeiras, que é um clube de massa. Eu apostaria já... Peraí. O Vitória não é clube de massa, não, é? Também, André, mas eu tô dizendo, já atuou em um outro clube de Série A. Vitória tá indo, já é praticamente Série A, mas ele já atuou em um outro clube que também é um clube de massa da Série A, que é o Palmeiras. Então, acho que é um bom goleiro para o ano que vem.
Tá certo. Ô Juba, você acha que houve alguma falha de Deola ontem? Eu ouvi dizer que o pessoal reclamando daquele segundo gol, talvez Deola conseguisse tirar. Você acha que houve? Ele estava muito fora do gol? O segundo gol, André, como pegou a zaga de surpresa, como pegou o próprio Deola de surpresa, a saída errada ali de Michel, quando o Luca estava com a bola dominada, quando ele conseguiu recuperar, ele já estava praticamente ali no bico da grande área do lado esquerdo. Quando ele fintou o Vitor Ramos ali dentro da área, não tinha realmente um posicionamento tão rápido para Deola. Ele tentou até dar uma chegadinha para trás, um passo para trás, a bola passou perto da mão dele. Lógico que se fosse a jogada de ataque do Criciúma, ele estaria melhor posicionado. Ele poderia chegar na bola se o Criciúma tivesse com a bola no pé e tivesse avançando melhor. Ele conseguiria com certeza dar um toque na bola, mas como era um lance que o Vitória recuperou a bola, o Vitória estava saindo para jogar, a zaga não estava bem posicionada e o próprio goleiro, então acabou sofrendo o gol. Mas eu acredito que ele não falhou no lance de nenhum lance ontem não. Ele fez até uma grande defesa e mostrou que tem bom posicionamento no segundo tempo, naquela bola que o Elias, se eu não me engano, do Criciúma, tentou de cobertura, quando entrava sozinho, tentou de cobertura e o Deola estava muito bem posicionado, foi o Kleber, o jogador do Criciúma, ele estava muito bem posicionado e defendeu a bola. Na partida contra o América, acredito que ele falhou no segundo gol, mas ontem estava muito bem postado e nos dois gols realmente não tinha o que ele fazer não, André. André? Opa, diga aí, não, tô aqui sim. Aí, eu, tá me vendo não? Foi só aqui o botão, eu esqueci de apertar esse botão. Já que eu comecei a falar agora, que eu vou falar sobre os jogos da rodada dessa noite do Brasileiro da Série A. São 8 partidas. São 4 acontecendo às 19h30, uma partida às 20h30 e as 3 últimas partidas às 22 horas. 19h30 é Bahia, Atlético Mineiro, Náutico e Vasco, Flamengo e Ponte Preta e Portuguesa e Curitiba. Às 20h30 Grêmio e Atlético de Goiás e às 20 horas São Paulo e Inter, Figueirense e Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. André. Valeu, obrigado. Chegou aqui a mensagem do Reinaldo Bittencourt. Ele fala, Arthur Maia mais Pedro Quem é igual a Pedro Maia. Gostei da pedida do Xará. Tá falando de você, Reinaldo. Tá vendo? Você acertei. É bem que o Vitória poderia fazer esse teste, já que a torcida está insatisfeita com a atuação só de Pedro Quem ali como um criador da jogada. Poderia arriscar. Tá certo. Mas aqui, pelo que eu tô entendendo, é um jogador híbrido, viu? Pedro Maia. Pois é. Bem, quem tomou cartão amarelo nesse jogo, do lado do Vitória, foi o Vitor Ramos, o Nino e o Gabriel. Pois é, ficando já o Vitor Ramos suspenso, o Nino pendurado. Mais 2 estão pendurados no Vitória com 2 cartões, o Wellington e Tartar. O grande problema pra gente, Ítalo, e essa zaga, Ítalo, provavelmente vai ser o Gabriel e o Rodrigo na zaga. Tá com medo? Provavelmente não, André. É a zaga e são os únicos zagueiros relacionados por Carpegiani. Então, só tem tu, vai tu mesmo. Tem outra. Eu preferia ainda botar Josué na zaga do que o Rodrigo, mas se o senhor Carpegiani não quis, fazer o quê, né? Vamos torcer para Rodrigo fazer uma grande partida, fazer uma partida pelo menos decente, que consiga segurar o inoperante ataque do Ipatinga, que em uma competição de pontos corridos só marcou 18 gols em 15 partidas, ou em 22 partidas, desculpe. Então é possível o Vitória vencer mesmo com o Rodrigo na zaga. Pois é, e aí nada. E aquele menino Leonel que tava aí, os meninos da base, não tem ninguém? Será que vai algum desses pro banco, Ítalo? Não. O senhor Carpegiani preferiu só relacionar Rodrigo e Gabriel. Pra Reinaldo, que adora Rodrigo Mancha, caso o Vitória necessite de um zagueiro, Rodrigo Mancha será improvisado na posição. Eu acho que vai atuar muito melhor do que como um volante. É o que eu venho dizendo. Ele atua mais como um falso terceiro zagueiro. Então, já que se for usar ele como zagueiro, pode ser que se saia até melhor do que como volante. Pois é, daqui a pouquinho essa lista de relacionados aí, viu? Nós vamos ler isso, Ítalo. Tem aqui uma mensagem do Marcos Dávila. Foi um bom jogo.
Só que o Vitória vacilou em tomar aquele segundo gol do Criciúma. Pois é, com certeza. Vamos lá. Reinaldo, vamos falar um pouquinho, eu queria puxar esse assunto com você aí, das dificuldades de acesso ao Barradão. Um jogo de quase 35 mil pessoas e tivemos engarrafamentos, muita gente chegou cedo também, gente chegando no segundo tempo, muitos problemas, acessibilidade complicada, 2 currais ali na frente da bilheteria. Faça um resumão aí, o que é que você viu de problema, Reinaldo? Bem, André, eu queria começar falando isso aí, parabenizando os quase 35 mil guerreiros que estiveram no Barradão ontem, porque para assistir um jogo do Vitória no Barradão às 19h30 tem que ser guerreiro. Pois bem, eu saí de casa às 5 horas da tarde, achando que estava cedo. Consegui entrar no estádio às 19h20, faltando 10 minutos para iniciar a partida, André. Imagine quem saiu do trabalho 18 horas, para tentar ainda chegar em casa para depois sair pro Barradão. Acho que não conseguiu chegar cedo. Resultado, até 20 minutos do segundo tempo estava entrando gente no Barradão. Acho que é um horário complicado. Acho que a torcida tem que começar a se mobilizar, porque isso aí está atingindo não só o próprio clube, como a própria torcida, que está começando a ficar insatisfeito. Eu vi muita gente ontem, quando acabou a partida, saindo do Barradão, reclamando, dizendo que o Vitória não merece que a torcida vá porque não gostou do resultado. O negócio não é o resultado. Pegamos um bom time. O negócio é que o Vitória vem jogando igual, já tem um bom tempo, e não tenho o que reclamar do time. Acho que eu não tenho o que reclamar de Carpegiani, não tenho o que reclamar do time. Estamos no caminho certo, André. Eu acredito isso. Sobre o caos, é isso aí. No final do jogo, eu só queria até lembrar um fato que aconteceu ontem no final da partida, lá naquela partezinha que sai ali pelo Trobogi para pegar a paralela. Eles fizeram acertadamente, eles abriram a parte ali do passeio para não passar perto da faculdade. Isso aí foi a única coisa que eu vi de bom. O resto, um caos total. Acho que eles deveriam repensar, principalmente em uma via única, ligando paralela ao Barradão, o São Rafael, Barradão, e fechar uma via como acontece nos jogos do Bahia, no Pituaçu, que não é uma coisa que eles não fazem, não sei se é por causa que é Vitória, não sei. Eu acho que tem que repensar sobre o total acesso, principalmente nesse horário, André. Ok, Juba, leva tua mão, me diga aí, me conte tudo. Ô André, eu concordo com o que o Reinaldo falou em relação à dificuldade que se impõe quando se trata da chegada no Barradão por parte das autoridades competentes, a Transalvador, a Polícia Militar. Ontem mais atrapalhou do que ajudou, mas só ratificando, em relação ao horário, o Vitória foi imposto para o Vitória o horário de 7h30 ou 9h50. Então a gente sabe que é muito pior para quem vai de ônibus para o Barradão, que pode não ser a maioria, mas é uma boa parte, voltar do Barradão meia-noite e só conseguir chegar em casa de madrugada, se conseguir chegar. E também quem vai de carro só chegar em casa de madrugada, porque a saída é ruim também. Então é preferível se jogar às 7h30 da noite do que se jogar 9h50. É um horário ruim, porque a gente sabe do caos do trânsito, não é um problema só do Vitória, nem da chegada ao Barradão, é um problema de mobilidade urbana da nossa cidade, mas é preferível se jogar 7h30 do que se jogar 9h50. Eu entendo um torcedor que quer ir para o Barradão e fica impedido de ir por conta do transporte público. Então, pensando nesse torcedor, eu acredito que Alex Portela fez uma escolha melhor do que se fosse no horário de mais tarde. O horário ideal seria 8h30, que é um horário que dá tempo do pessoal sair do trabalho, chegar, assistir o jogo, voltar, não fica tão tarde na rua e tem ainda ônibus, enfim. O horário ideal poderia ser esse, mas como não havia esse horário, vamos dizer, vago, né? O Vitória teve que optar por 7h30. Agora, o Vitória tem que buscar subir logo, porque a partir do ano que vem, sim, na Série A, esse horário de 8h30 começa a ser praticado de novo, e aí mostrar e impor para o patrocinador, a rede de televisão que transmite, que 8h30 é um horário muito melhor do que 7h30. Lógico que Vitória, o público fica refém dessa mobilidade, dessa forma como se chega no Barradão para poder assistir o espetáculo, André. Você bem falou, Juba, a questão da imposição. Por quê? Vontade política de quem está administrando, não sei. Mas observe, o Vitória tem, dos 300 e tantos conselheiros, ali no mínimo 50 são políticos. Né? Você vê o Silvonei, você vê o Pedro Godinho, você vê. Tantos são políticos e tem influência em mídia também.
Você vê um Cristóvão Rodrigues, um tal. Então, poxa, é vontade da administração política da situação. Né? Então, realmente, se mudar o horário, ou até um jogo do apelo de Vitória Criciúma, tá? Se mudar o jogo desse para procurar uma vaga no sábado. Eu sei que é complicado o calendário, mudar calendário e tal, mas é um jogo de apelo, um apelo desse hoje. Claro que não era apelo no início da tabela, mas hoje sim. Entendeu? Então a questão toda é financeira. Tá? E esse financeiro passa pelo meio político, né? Aí vem a questão que você falou da polícia. A Transalvador atrapalhou mesmo, atrapalhou muito mesmo. A polícia também, as barreiras, repito, aqueles currais ali são, para mim, complicadíssimo. Eu fui com o meu sobrinho ontem, ficou todo mundo espremido, a gente não conseguia passar. Então, Ítalo, levantou a mão aí, quer concordar, discordar, quer brigar, vamos à luta. Não, a questão de tudo aí, se vocês forem observar bem, a gente cai naquela antiga questão do Barradão. O Barradão é um time que não é um time, desculpa, não é um estádio viável. É um estádio que, apesar da torcida gostar e tudo isso, mas para um horário de 7h30 ou para um horário de 21h50, que são os horários praticados no Brasil, é de difícil acesso. E a prefeitura não tem vontade de fazer, não tem vontade de... Tem gol aí, Tem gol, Reinaldo? Manda, Reinaldo, pá. Oi, tem... Abriu o placar em cima do Curitiba, Bruno Mineiro. Portuguesa 1, Curitiba 0. Pronto, obrigado, Reinaldo. Pode continuar aí, Ítalo. Bom, a prefeitura não tem vontade de viabilizar um estádio, haja visto que eles querem que o Vitória jogue na Fonte Nova. Então aí se pensa que a televisão está forçando o Vitória a aceitar esse horário de 7h30, que dificulta o acesso do torcedor, que começa a pressionar pela Fonte Nova e assim o Vitória acaba jogando lá. Então, para mim, ainda é aquela questão da Fonte Nova, e isso vai permanecer até o final da Série B, ou até que o Vitória aceite jogar na Fonte Nova por pelo menos os principais jogos, André. Pois é, inclusive, o Carlos Falcão, vice-presidente, repetiu ontem novamente. Vitória não foi convidado ainda, nem oficialmente, nem oficiosamente, a jogar na Arena. Então, vamos lá. Ítalo, parece que tem notícias aí, Ítalo. O que é que saiu agora? Bom, André, duas notícias de última hora. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou o diagrama de fase da Copa do Brasil Sub-20 2012, a sua primeira edição. E o Vitória ficou alocado no jogo 15. Vai enfrentar o América Mineiro na primeira fase, que tem a data dia 3, 10, 17 e 24 de outubro. Lembrando que a competição é disputada em sistema similar à Copa do Brasil dos profissionais, jogo de ida e volta, vantagem para quem joga fora de casa a primeira, pode eliminar a segunda partida, e o Vitória, caso avance na segunda fase, vai enfrentar o vencedor de Palmeiras ou Atlético de Goiás. E na terceira fase, que é as quartas de finais, o Vitória pode enfrentar Cruzeiro, Guarani, Flamengo e Ceará. A título de comparação, o nosso principal rival, o Bahia, vai enfrentar o ABC na primeira fase e na segunda fase o vencedor de Bragantino e Boa. E caiu na chave do Santos, Goiás, Botafogo e Sport. Essa competição terá o final. As finais serão disputadas no dia 11 e no dia 15 de dezembro. A outra notícia que saiu agora há pouco foram os cabeças de chave do Nordestão 2013, que voltam em janeiro do próximo ano. No próximo dia 13 de setembro, na próxima quarta-feira em Fortaleza, a competição será apresentada e será feito o sorteio dos 4 grupos que irão disputar a competição no próximo ano. Cada grupo terão 4 equipes. Os grupos foram divididos em 4 potes, similar ao padrão Copa do Mundo, similar à Liga dos Campeões. De acordo com o ranking da CBF, os 4 primeiros cabeças de chave foram definidos como Sport, Santa Cruz, Bahia e Vitória. No segundo pote ficaram Ceará, Fortaleza, América de Natal e CRB. No terceiro, ABC, Confiança, Campinense e Asa. E no último, Itabaiana, Salgueiro, Souza e Ferense. Pronto, André, tá tudo apresentado. Agora que eu quero deixar uma pergunta para a bancada. Dessas 16 equipes aí,
vocês acham que pode sair um grupo da morte pro Vitória logo na primeira fase? Eu acredito que sim. Esse grupo com certeza. Tá com cara aí, viu? Vai surgir grupo da morte, mas o Vitória vai sobreviver, sim, com certeza. Juba? André, eu acredito que a Copa do Nordeste é justamente para isso. O Vitória começar a enfrentar adversários de nível técnico superior do que no Campeonato Estadual, que é muito fraco. E para você começar a ter uma base de time forte, jogadores que comecem a ver que os adversários têm uma qualidade melhor, acho que o Vitória tem que pegar logo realmente um grupo forte, não tão difícil como pode cair, mas com adversários que dê um pouquinho de qualidade ao jogo, que o Vitória possa ver como se sair de adversidades durante a partida. Acho que isso é importante, acho que o Campeonato do Nordeste vem para isso, para acabar com essa questão do Vitória ficar jogando com adversários muito limitados, para entrar na Série A muito bem nesse nível técnico, André. Ô Juba, tô ligado, viu? Na época de computador, internet, você passando o bilhetinho aí eu abri aqui e li, viu? Você falando dos jogos da Série A, que o Vitória só deveria jogar na Arena Fonte Nova contra o X, São Paulo, Flamengo, por exemplo, isso, né? Porque você também abriu a arena daquela para 8, 10 mil pessoas, é prejuízo, não é isso? A gente tava naquele papo do Barradão, do acesso e tal. O Vitória, se não for convidado para mim tem que chegar lá e fazer a proposta. O Vitória pode jogar jogos grandes na Arena Fonte Nova, pegar times que tem torcida de expressão aqui, quando eu falo de expressão é tamanho, aqui em Salvador, como São Paulo, Flamengo, que pode encher mais o estádio, o Vitória vai acabar lucrando com isso também. Aí o Vitória pode jogar na Fonte Nova, acho que o gramado vai estar de boa qualidade, vai dar mais torcida realmente, é um chamariz melhor. E quando for enfrentar times de menor expressão, com todo o respeito, lógico, mas a gente sabe que a torcida do Vitória pode não comparecer, e a própria torcida do adversário com certeza não irá em tão grande número assim. Aí o Vitória pode jogar em Pituaçu, que é um estádio com acesso melhor, você pode parar ali no cabo, tem uma entrada melhor, a passarela já está funcionando, a chegada e a saída é melhor do que o Barradão. E o Vitória tem que negociar com o governo, utilizar o Pituaçu, utilizar a Fonte Nova quando for necessário e quando for melhor financeiramente para o Vitória, André. Pois é, inclusive eu vi aí uma mensagem do Lucas. Lucas foi o ganhador, inclusive, de uma camisa nossa, aqui da loja Leão da Barra, em que o Lucas falava que não adianta a passarela se o pessoal continua atravessando, tiraram o sinal, o semáforo e tudo, e até o cara se retou porque a pessoa não parou para ele deu tapa no carro e tal, então realmente complicado, o pessoal tem que usar a passarela, pediram tanto, tá aí. Ítalo, levantou a mão, fala. É a questão que o Juba tava falando, para não abrir para jogos grandes, de maior expressão, mas a questão aí, o acordo que o governo estaria propondo para o Vitória seria do governo comprar parte do ingresso e aí o Vitória já garantia essa renda e o Vitória repassaria parte da renda dele. Então não seria um acordo não tão complicado assim para o Vitória ganharia um bom dinheiro com isso. Agora, com relação à Arena Fonte Nova, se o Vitória fosse mais atento às notícias e conseguisse antecipar, poderia fazer igual o Atlético Mineiro, como fez lá em Minas, que entrou em acordo com a BWA, que é responsável pela parte da renda da Arena Independência, e hoje o estádio, a Independência, rende ao Atlético Mineiro cerca de 400 mil por mês. O Atlético Mineiro ganha renda do América, do Cruzeiro e do próprio Atlético. Então, se o Vitória conseguisse antecipar isso aí, poderia ganhar uma renda considerável, mas não conseguiu, paciência. Agora esperar como vai ser esse acordo aí, André. Tá certo. Hora do din-din. Tá precisando de forros, divisórias e portas safonadas? A Lemap Divisórias resolve seus problemas. Os melhores preços, garantia e qualidade é com a Lemap. Ligue 34310452, 34310452. A Lemap Divisórias fica em Pernambués. Pois é, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Aí é o dinheiro, ó. O cofrinho de Reinaldo enchendo aí, ó, de moeda.
Vamos falar um pouquinho agora dos relacionados para esse jogo, hein? Então você tá acabando, hoje o programa passou rápido. Vamos lá, relacionados para o jogo do Vitória contra o Ipatinga. Vamos lá, goleiros Deola e Douglas, zagueiros Gabriel Paulista e Rodrigo, somente 2 zagueiros, viu? Laterais Gilson, Léo e Nino Paraíba. Volantes Fernando Bob, Michel, Rodrigo Manche e Wellington. Meias Eduardo Ramos, Pedro Quem, Tartar e Willy. Atacantes Elton, Marquinhos, Marcelo Nicásio e William, famoso Batoré. Opa! Saiu o gol. E o gol, André, Flamengo 0, Ponte Preta 1, gol de Wendel. Gol de Wendel, né? Tá aí, vamos lá. Chegou aqui, deixa eu ver, tem uma mensagenzinha, não. O pessoal hoje tá dormindo, acho que tá todo mundo vendo o jogo lá do rival. E aí, tá certo, tem gente apostando cartola aí que se leou, viu, com esse resultado. Quem foi da bancada aí? Foi você, então? Pois é. Tá certo. O João Amarelinha colocou aqui, bancada, já que Leilson não vai jogar, colocar Arthur Maia no lugar de Elton, o que vocês acham? Acho que vai ficar melhor do que o que tá. Pois é, Arthur Maia não foi nem relacionado, nosso João. É isso, Antônio, João não, Antônio, desculpe. Não foi nem relacionado, então, diga, Reinaldo, vou deixar você falar hoje. A gente é o que a gente vem batendo em cima em todo o programa. Eu acho que Arthur Maia precisa de uma sequência. É o que não vem acontecendo. Pois é, quem fez a pergunta foi o João de Amaralina, exatamente. Atrapalhei com o Antônio do Rio Vermelho. E aí ele falou, o Antônio do Rio Vermelho perguntou, na lateral direita, o que vocês acham de colocar Carlinhos? Na minha opinião, ele que deveria jogar se Nino não jogar. Tomara que Arpegiani coloque ele. Nino vai jogar sim, Nino tá pendurado, Nino não tá com problema algum, ele vai pro jogo. Mas se acontecer, vamos ver. Eu queria falar, última notícia aí, Ítalo, mais alguma notícia de última hora? Vale a pena lembrar que Nino Paraíba tá em dúvidas. Tá em dúvida porque ele tomou uma pancada na cintura no jogo de ontem e será avaliado amanhã, André. Mas não é nada não, é manha, já sei logo, não venha não. Você que sentiu a dor por acaso, companheiro? Nada disso, nada senti dor, não venha não com essa conversa, é igual a Reinaldo. É igual a Reinaldo, você ouve a zoada do cofrinho dele aí toda hora? Já viu, né? Então, aí ó, ele já sabe. Pois é, lembrando que na sexta-feira não teremos programa, viu galera? Sexta-feira é folga, vamos descansar um pouquinho também, a gente também é filho de Deus, só vocês, tá? Segunda-feira está colado aqui, então sexta não teremos programa. Vamos lá, e para isso vamos falar um pouquinho do placar. O que vocês acham desse jogo? Ítalo, começando com você. Ipatinga e Vitória, o que pode acontecer nesse jogo? 2-0 Vitória, 2 gols de William com Elton no banco. Ok, 2-0, tô anotando aqui. Eu vou falar um negócio antes de pedir para os palpites. Quem quiser o número da Mega Sena, viu? Ele disse que ia ser um jogo de muitos gols, viu? Segunda-feira eu falei isso. Todo mundo 1-0, 2-0, 3-0. Eu disse, não, vai ser muitos gols. E era um jogo para 3-2, 4-2, cabia ali tranquilamente. Então vamos lá. Juba, seu placar. Vitória 3-1, André. 3-1, né? Pois é, ainda bota um gol com o adversário, Ave Maria. É porque Rodrigo vai ser titular, né, velho? Tudo bem. Não Reinaldo, disso. Tá certo. E aí, Reinaldo? Bem, André, eu vou no Vitória 4-0, André. Acho que o Ipatinga é um time fraco. Pelo futebol que vem apresentando agora no campeonato, eu vou no 4-0. Ipatinga está em 18º com 15 pontos. 15 pontos, com 18 gols pró e 46 contra. O saldo negativo de 28 gols, imagine. Em casa, ele ganhou 11 pontos. Tá? Empatou com o Atlético Paranaense, 1-0 no América de Minas, 2-0 no Paraná, 1-0 no Asa e 1-1 no ABC. Então, olhando por isso aqui, o Vitória realmente tem grandes chances de conquistar um bom resultado. Vamos lá. E, Reinaldo, vai para despedir, tem mais alguma coisa? Tem uma última mensagem aqui que eu vou ler, que é do Josemi. Ele coloca: Viafra postou em sua conta no Twitter que está vibrando com a campanha do Vitória rumo à primeira divisão. Pois é, nosso Viafra, grande ídolo aí da torcida. Reinaldo, despedidas.
Bem, André, eu queria começar as despedidas hoje mandando um abraço para o pessoal da comunidade do Esporte Clube Vitória, que são nossos ouvintes fiéis, que é o Diego Xisto, o Reinaldo Bittencourt, meu xará, que é da Leões Feirense, e o Vinícius Rodrigues. E dizer que no sábado a gente está na torcida para que o Vitória permaneça líder e embale no restante do segundo turno, André, em busca do título. E outra coisa, para quem quer ser campeão, não pode ter uma falha daquela que Michel teve. Vamos abrir o olho aí, é isso aí, André. Segunda estamos de volta. Pois é, e você pode, inclusive, nós vamos encontrar, tá, o uniforme de campeão lá na nova loja Leão da Barra. Vai inaugurar no Shopping Barra. Nova loja Leão da Barra vai inaugurar no Shopping Barra dia 28 de setembro. Tá? Ítalo, vai estar colado lá, Ítalo? Vai ter comes e bebes? Coladíssimo. Deve ter lá alguma coisa que o seu Marcos deve preparar. Tô sabendo de uma surpresa aí, que daqui a pouquinho eu vou anunciar. Mas eu queria mandar um abraço para Marcos e toda a sua família que é rubro-negra. Ontem ele levou a filhinha pro jogo e a filha pro jogo, e sempre leva também o filho dele. Mandar um abraço também para a galera do Arena Rubro-Negra. Hoje iniciamos mais uma promoção no site, juntamente com a loja Leão da Barra, que o pessoal concorre a um Culebol, que tem capacidade para 12 latinhas, para quem gosta de sua cervejinha, seu refrigerante gelado. Para concorrer, basta compartilhar o banner da promoção, curtir a fanpage do Arena Rubro-Negra e também a fanpage da loja Leão da Barra. E eu gostaria também de mandar um abraço lá para a galera da Lemap Divisórias, lá em Pernambués, André. Valeu. Inclusive, se Reinaldo ganhasse um cooler desse aí, ele iria vender cerveja no Bardão, se eu conheço bem. Só alegria, André. Tá certo. Juba, saideira. Bom, André, agradecer a audiência, como sempre, dos torcedores do Vitória, sempre participando bastante do nosso programa. Sexta, lembrar a todos vocês, é folga, mas sábado tem trabalho, todo mundo acompanhando o jogo. E segunda-feira vamos estar aqui comentando a Vitória abrindo com fé em Deus os 6 pontos de vantagem para o segundo lugar e só faltando 4 triunfos para assegurar o acesso à primeira divisão, André. Segunda-feira estamos de volta com o programa, um abraço, bom feriado a todos e até semana que vem. Valeu, obrigado. Lembrei, Ítalo, eu vou te dar desculpas até o nosso Marco André, a filhinha dele chama-se Vitória também, olha pra aí que homenagem boa. Ainda bem que você lembrou. Pois é, Vitória também, Vitória. Vamos aqui, tal mensagem, vou ler 2 mensagenzinhas aqui rapidinha, aqui, antes de dar a minha despedida. A mensagem do Pedro, perguntando de contratação. Pedro, não tem nada, tá? Nada de contratação. Vinícius Rodrigues, boa noite, bancada. Se possível, gostaria que vocês avaliassem a queda brusca de rendimento de Marquinhos. Será que ele era um ex-jogador em atividade, apesar de ter 25 anos? Será que ele é? Me decepcionei muito com o futebol apresentado por ele nos últimos jogos. Mesmo, foi um dos melhores jogadores que eu já vi no Leão. Saudações rubro-negras. Então, depois de preparar a pesquisa aí sobre a trajetória de Marquinhos, é possível? Pra segunda. Pronto, então vamos lá tentar motivar o jogador. Ok, galera? Vamos lá assistir vários jogos hoje na noite aí. Boa noite, um abraço pessoal da MB, distribuidora de baterias Optima e Bosch. Reinaldo, fui! Vitória! Pode sim.